Olá, pessoal! Eu sou a Vitória, eu sou uma das professoras do nosso curso do IFPR, sou professora junto com o professor Valmir da turma 1 e eu vou começar resolvendo essas questões com vocês a partir da questão 40, então é a questão 40 da nossa apostila para quem quiser acompanhar. Na questão 40, então, essa questão foi tirada do Instituto Federal de Santa Catarina de 2017. Ela diz o seguinte: uma das práticas recomendadas pelos nutricionistas para tentarmos garantir o consumo adequado de alimentos é a leitura da tabela de informação nutricional, que deve estar presente nas embalagens dos produtos. Preocupado em garantir uma boa alimentação para sua família, um cliente chega à prateleira do supermercado e constata que o alimento contém, em sua embalagem, uma tabela de informação nutricional na qual podem ser observados os seguintes valores. Então, essa questão ela traz essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês. Nessa primeira parte da tabela, ela fala que uma porção, então, equivale a 25 gramas. E é tudo em relação a 25 gramas que a gente vai analisar. Ela tem uma quantidade, então, por porção em relação ao valor energético, que é 140 quilocalorias, em relação a carboidratos, que é 18 gramas, em relação à proteína, que é de 3,5 gramas, e em relação a gorduras totais, que é 2,5 gramas. Agora a gente vai ver, com base nessas informações, qual vai ser a nossa alternativa correta. A gente vai começar analisando, então, pela letra A e ver qual que vai ser a nossa alternativa correta. Essa questão, ela envolve regra de 3, mas são regras de 3 simples, né? A gente não precisa ficar analisando se aumenta de um lado, diminui do outro, se elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Nesse caso, elas sempre vão ser diretamente proporcionais, e é por isso que a gente não vai analisar nesse momento. Bom, vamos ler a nossa primeira alternativa, letra A. Vamos lá. Uma porção de 100 gramas deste alimento contém 80 gramas de carboidrato. A gente sabe que é 80 gramas de carboidratos. Então, a gente vai olhar a nossa tabela em relação à porção. Eu disse para vocês que todos esses dados da nossa tabela ele equivale a 25 gramas como porção. Então, eu escrevi aqui para vocês a porção aqui e a gente vai colocar o 25 aqui embaixo. E a gente sabe que a gente está querendo analisar carboidratos. Então, em relação ao carboidratos está aqui. São 18 gramas de carboidratos. Então, é isso que a gente vai colocar aqui embaixo de carboidratos. Agora, a nossa alternativa, letra A, ela fala que uma porção de 100 gramas, ou seja, uma porção, como a gente sabe que na regra de 3 a gente tem que colocar a unidade embaixo de unidade, e eu tô falando de porção nesse caso, onde que tá a porção? Tá aqui? Os 100 gramas, então, eu vou colocar aqui embaixo. Ok, deste alimento contém 80 gramas de carboidratos. Então, é isso que a gente quer verificar, se esse alimento ele vai realmente conter 80 gramas de carboidratos. Então, a gente coloca o nosso X aqui e a gente sabe que o 25 gramas dessa porção equivale a 18 carboidratos e a gente quer saber quantos, em relação à porção, quantos gramas a gente vai ter de carboidratos para 100 gramas dessa porção. Numa regra de 3 simples, a gente só multiplica cruzado. Então, vamos lá. Eu tenho 25 vezes x, que vai resultar em 25x, igual a 100 vezes 18. 100 vezes 18 dá 1.800, né, gente? Coloco 18 e vê quantos zeros tem aqui no 100. Tem 2, então deu 1.800. Agora, a gente vai ter que fazer o seguinte. Como a gente tem um produto aqui, uma multiplicação, quando a gente está multiplicando, a gente passa dividindo, né? Então, x é igual a 1.800 dividido por 25. Agora, basta a gente fazer essa continha e verificar se vai dar 80, né? Então, vamos fazer essa continha aqui do lado. 1.800 dividido por 25. Vamos lá, o 18 a gente não consegue escrever por enquanto, né? Então, a gente pega o 180. Quantas vezes o nosso 25 vai conseguir estar dentro do 180? São 7 vezes. 7 vezes 25 dá 175.
E eu faço essa subtração aqui, 180 menos 175. Vai sobrar somente 5. Como eu usei só até esse zero aqui, eu abaixo esse outro zero, que vai dar 50. Agora, qual o número que eu tenho que multiplicar por 25 para dar 50? O 2, né? 2 vezes 25 vai dar 50. Fazendo essa subtração, eu obtenho zero de resto. Então, a gente sabe que 1.800 dividido por 25 dá 72. Então, aqui, ó, a gente coloca no nosso valor do x, que o nosso x vale 72 carboidratos, né? Porque essa é a medida que a gente está trabalhando. Ok, a gente obteve 72, mas no nosso enunciado da letra A, a gente viu que a gente tinha que obter quanto? 80 gramas de carboidrato. Então, uma porção de 100 gramas, ela não equivale a 80 gramas, equivale ao nosso valor de x, que é 72 gramas de carboidrato. Então, a gente sabe que essa alternativa ela vai ser falsa. Então, ela não é verdadeira, vou escrever aqui no cantinho para vocês. Ela é falsa e ela não vai ser a nossa alternativa correta que a gente está procurando nessa questão. Agora, gente, a gente vai partir para a nossa letra B. A gente sabe, então, de novo pela nossa tabela, que uma porção de 25 gramas resulta nesses outros valores aqui. Então, vamos ler a nossa alternativa B. Uma porção de 150 gramas deste alimento fornece 840 quilocalorias. A gente sabe, então, que a porção da tabela é 25, né? E vamos ver em relação a quilocalorias, né? O valor energético, então, na tabela, ele equivale a 140 quilocalorias. Então, é isso que a gente vai pôr aqui, por enquanto. 140 quilocalorias. 25 gramas dessa porção equivale a 140 quilocalorias. A gente quer saber, pelo nosso enunciado, quanto que uma porção de 150 gramas equivale. Então, a gente coloca o 150 aqui embaixo da porção, já que eles são a mesma unidade, e coloca o x. E a gente vai ter que obter esse x igual a 840 quilocalorias para essa nossa alternativa ser correta. Ok, agora é só uma regra de 3 simples, a gente resolve ela. Vamos multiplicar cruzado igual a gente fez na alternativa A. 25 vezes x dá 25x. Igual a 150 vezes 140. A gente não sabe quanto que isso dá, então vamos fazer a continha aqui no canto. 150 vezes 140. 0 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 também, 1 vezes 0 também. Sinal de mais, 0 vezes 4 dá 0, 5 vezes 4 dá 20. Vamos colocar o 2 aqui. 1 vezes o 4 dá 4, com mais 2 a gente tem 6. 0 vezes 1 a gente tem que é 0, 5 vezes 1, 5, 1 vezes 1, 1. Vamos colocar aqui por enquanto. Agora, a gente só basta somar isso daí, né, gente? Então, como que a gente vai fazer? 0, aqui deu 0 também, 0. 6 mais 5 dá quanto? Dá 11, né? Então, vamos colocar aqui. Dá 11 e 1 mais 1 dá 2. Então, a gente obteve que essa nossa conta de 150 vezes 140 deu 21 mil. Agora, a gente coloca aqui, então, 21 mil. E a gente tem que obter o nosso valor do x. E eu tenho uma multiplicação aqui. Quando eu tenho uma multiplicação, eu passo como divisão, né? Então, o nosso x ele vai ser 21 mil dividido por 25. Agora, a gente vai fazer essa divisão também e vai obter o nosso valor do x. Vamos fazer aqui do outro lado. 21 mil dividido por 25. O 21 a gente não consegue pegar, porque ele é menor do que 25. Então, vamos pegar o 210, né? E quantas vezes, então, o nosso 210, ele vai dar pra gente fazer no nosso 25? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 25 para dar quase 210? Eu vou multiplicar ele 8 vezes. E eu vou obter um resultado de 200. Aqui, fazendo essa subtração, então, o que a gente vai obter? 210 menos 200, sobra 10. Eu vou abaixar esse meu zero aqui. Vou obter 100.
Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 25 aqui para resultar em 100? 4 vezes, né? 25 vezes 4 dá 100. Fazendo essa subtração, deixa resto zero. E agora eu abaixo o meu outro zero aqui, que faltava. Como eu não tenho por quem dividir, eu coloco na chave ele. Então, a gente obteve que esse 21.000 dividido por 25 é o nosso valor de x, aqui que a gente estava procurando. Nosso x, então, deu 840 quilocalorias. E quanto que a gente tinha que obter para essa alternativa ser verdadeira? Vamos ler. Uma porção de 150 gramas tinha que dar 840 quilocalorias, que foi exatamente o que a gente obteve. Então, essa nossa alternativa aqui, ela é verdadeira. Eu vou colocar aqui para vocês, então, verdadeira. Dessa forma, então, a gente nem precisa fazer mais o restante das contas, né? Se vocês quiserem fazer, dá para analisar a alternativa C, a alternativa D e ver qual que é a verdadeira. Mas a gente já obteve a nossa alternativa certa, a nossa alternativa correta. Então, a gente sabe que a resposta dessa nossa questão, então, é a letra B. Ok, pessoal? Então, a gente vai resolver a próxima questão agora. Seguindo, então, pessoal, com a resolução, agora a gente vai resolver a nossa questão 41 da apostila. Ela também é uma questão que foi tirada do vestibular de 2017 para o médio técnico, lá do Instituto Federal de Santa Catarina. Ela diz o seguinte: ao começar a chover em uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, um açude tinha inicialmente certo volume de água. Então, no começo, gente, a gente não sabe quanto de volume de água que tinha nesse açude, né? Então, eu coloquei aqui uma variável para vocês, o x, né? Para o tanto de metros cúbicos que a gente teria. Vou continuar a leitura. Após 30 minutos de chuva, então, após 30 minutos, o volume de água do açude estava em 160 metros cúbicos. Então, a gente coloca aqui embaixo da medida do metro cúbico 160. Antes eu fiz no tempo 1 minuto, porque a gente quer saber justamente quantos metros cúbicos por minuto que a gente vai ter. Esse que vai ser a resolução inicial. E continuando a leitura, passados mais 12 minutos, o volume foi para 208 metros cúbicos. Então, passados mais 12, então aqui eu vou somar 12. Então, em 12 minutos aqui, a gente tem, então, que o volume foi para 208 metros cúbicos. Ok? Então, o que a gente tem que saber inicialmente? A gente sabe que passados 12 minutos, ou seja, a gente tinha no tempo 30 minutos, agora a gente está no tempo 42 minutos, né, de chuva. A gente tem que saber qual que foi o período aqui nesses 12 minutos de metro cúbico que encheu, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair o 208 do 160, né? Então, fazendo essa conta aqui, 208 menos 160... a gente vai obter quanto? A gente vai obter 48 metros cúbicos, né? Então, a gente sabe que em 12 minutos, aqui é o tempo, em minutos, a gente obteve um valor de 48 metros cúbicos, né, de água. E agora a gente quer saber justamente o inicial aqui, né? Quanto metros cúbicos a gente tinha para 1 minuto. Então, a gente faz isso, para 1 minuto a gente tem x. Aqui é uma regrinha de 3 também, né, gente? Simples, a gente não precisa analisar mais nada, só multiplicar cruzado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o 12 pelo x, que vai dar 12x, igual a 1 vezes o 48. 1 vezes 48 é 48, né? E quando a gente for dividir isso daqui, gente, vamos lá. Vamos dividir, o x vai ser, ele tá multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, 48 dividido por 12. E o nosso x, então, a gente obteve que é 4. 4 o quê? 4 metros cúbicos por minuto, né? Então, agora a gente já sabe quanto que encheu por minuto. Agora, a gente tem aqui em cima, que é um tempo de 30 minutos. O que a gente vai fazer, então? A gente vai ver em quanto que encheu nesses 30 minutos, porque a gente sabe que enche 4, já que o enunciado fala pra gente que é um enchimento constante, isso daí, e a gente vai poder verificar, então, quanto que teve em 30 minutos. O que a gente vai fazer?
A gente sabe que em 1 minuto, então, pessoal, 1 minuto, vou colocar aqui para vocês, que é o tempo em minuto. 1 minuto, a gente descobriu que enche 4 metros cúbicos. Agora, a gente está interessado em saber quanto que foi essa evolução aqui, ó, para cá. Para cá, ó, do x para o 160. Então, a gente está interessado no tempo de 30 minutos. Vamos colocar aqui o nosso tempo, 30 minutos. E mais um x aqui que a gente vai descobrir. Agora, a gente só multiplica cruzado. Uma vez o x dá x. 4 vezes 30 dá 120, né? 3 vezes 4 dá 12, com mais um zero aqui, dá 120 metros cúbicos. Agora, a gente sabe que em 30 minutos encheu 120 metros cúbicos, né? O que a gente vai fazer? A gente está interessado em ver quanto que foi essa evolução. A gente já sabe, então, que aqui, no tempo 1, a gente tinha um enchimento que a gente tinha 120, né? A gente vai montar aqui, vou montar aqui para vocês quanto que a gente tinha. Nosso tempo, então, de 1 minuto, ele enche 4 por minuto, claro. Mas no tempo 1 minuto, a gente tem que é igual a 120 metros cúbicos. Agora, a gente tinha lá em cima, na nossa primeira regrinha lá que a gente viu, o nosso primeiro diagrama, que em 30 ele encheu 120. 160, aliás. Em 30 ele encheu 160, né? Então, a gente está interessado em saber agora qual que foi essa distância entre 160 e 120, para a gente saber de fato qual que era o valor inicial desse enchimento, né? No tempo inicial, no tempo zero. Então, a gente só faz o 160 menos o 120 e vai obter um resultado de 40 metros cúbicos de água, então, dessa açude. E a nossa resposta, então, é 40 para essa questão. Por que, então, pessoal, que a resposta é 40? O que a gente fez inicialmente? A gente pegou esse tempo que a gente tinha lá descobriu inicialmente o tanto que ele enchia por minuto, que é de 4, né? Aqui no cantinho a gente fez. E depois a gente descobriu qual que era a distância, né? Porque ele falou, a primeira informação que a gente teve dessa questão é que em 30 minutos ele enchia 160. A gente estava interessado em saber, então, quanto que ele enchia nesse período de tempo, que foi 120 metros cúbicos. Fazendo essa diferença do 160 com 120, a gente obteve a resposta final, que é 40. Então, pessoal. Bom, pessoal, a gente vai continuar agora a resolução, agora com a questão 42, que caiu no vestibular de 2019 para o médio integrado do Instituto Federal de Santa Catarina. Ela diz o seguinte: em uma lanchonete, atualmente, 2 trabalhadores preparam 10 sanduíches em 5 minutos. Os responsáveis pela empresa perceberam que em certos horários é necessário preparar 12 sanduíches em 3 minutos. Considerando que os responsáveis busquem contratar trabalhadores que exerçam o trabalho no mesmo ritmo que os demais, para suprir a demanda desses horários, é necessário contratar mais 1 trabalhador, 6 trabalhadores, 2 trabalhadores, 4 trabalhadores ou 5 trabalhadores. Bom, pessoal, nessa questão, então, também é uma questão que envolve regra de 3, agora não mais uma regra de 3 simples, uma regra de 3 composta. E nesse sentido, a gente vai ter que analisar algumas coisas. Bom, a primeira informação, então, que a questão nos deu é que 2 trabalhadores preparam 10 sanduíches em 5 minutos. Então, vamos colocar aqui que eu já escrevi aqui os trabalhadores, sanduíches e minutos. Então, 2 trabalhadores preparam 10 sanduíches em 5 minutos. Coloquei a nossa primeira informação para a nossa regra de 3. Agora aqui, os responsáveis pela empresa perceberam que em certos horários é necessário preparar 12 sanduíches. Então, onde que vai o sanduíche? Aqui. Em 3 minutos, a gente coloca aqui também.
Ok, considerando que os responsáveis busquem contratar trabalhadores, então a gente não sabe quantos trabalhadores a mais a gente vai ter que descobrir aqui, né? Então a gente coloca o X. Agora, pessoal, a gente vai ter que analisar, então, e ver quantos trabalhadores a gente vai ter que contratar para suprir uma demanda desses horários aí. A gente vai ter que responder, então, a questão correta para a quantidade de trabalhadores. O que a gente vai ter que analisar? Nós vamos fixar na regra de 3 onde tem o X. Então, onde tem o X, a gente coloca uma flechinha para baixo, indicando que é só para fixar o valor. Agora, a gente vai analisar em relação às duas outras variáveis que a gente tem, sanduíches e minutos. Primeiro, a gente vai analisar em relação a uma delas. A gente vai cobrir uma delas, então, e vai analisar somente em relação aos sanduíches primeiro. Vamos lá. Se a gente aumenta a quantidade de sanduíches, tá vendo que estava em 10 sanduíches e agora a gente precisa fazer 12 sanduíches? Se a gente aumenta essa quantidade, a gente vai precisar de mais trabalhadores ou menos trabalhadores para fazê-los? Nós vamos precisar de mais, né? Então, na medida que a gente aumenta a quantidade de sanduíche, a gente aumenta também a quantidade de trabalhadores que vão precisar ser contratados. Então, como os dois, eles são aumentados, eles são diretamente proporcionais. Quando é diretamente proporcionais, a gente não precisa inverter nada na regra de 3. Então, a gente denota para uma flechinha voltada para cima. Agora, quando a gente vai falar dos minutos, agora a gente vai esquecer essa parte dos sanduíches aqui, vai analisar somente em relação aos minutos. O que a gente vai ter? A gente está diminuindo o tempo em minutos de trabalho, né? De produção desses sanduíches por minuto. A gente está diminuindo a quantidade de tempo e a gente está em relação aos trabalhadores. Quando eu diminuo essa quantidade de tempo, eu vou precisar de mais trabalhadores ou menos trabalhadores para conseguir fazer os sanduíches? Vou precisar de mais trabalhadores, né? Para conseguir dar conta dessa demanda de sanduíches. Então, eu diminuo o tempo, mas eu preciso de mais gente trabalhando. E quando isso acontece, que eu diminuo desse lado e aumento desse lado aqui, é uma regra de 3 que a gente vai ter que inverter. A gente vai ter que inverter isso daqui, porque ela não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional. Quando ela é inversa, a gente coloca uma flechinha para baixo. E quando ela é inversa, a gente vai ter que inverter a fração dela. Agora, a gente então vai montar a nossa fraçãozinha. Vamos lá. O que a gente tem inicialmente? A gente vai pegar o que tem o x e vai escrever, que é 2 sobre x, e vai colocar um igual. Como aqui a gente está falando de uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, a flechinha está para cima, a gente não inverte nada. A gente só vai manter o 10 sobre 12 aqui. Só vai escrever na notação de fração. E agora, como eu falei para vocês, a gente teve que diminuir isso daqui. A flechinha está apontando para baixo, ela é inversa. Quando ela é inversa, a gente inverte. Então, vamos inverter isso daqui. Quando a gente inverte, eu fico com 3 sobre 5, né? Ok, agora eu só tenho que multiplicar ou simplificar na medida que eu possa simplificar. Nesse caso aqui, eu posso simplificar cruzado, né? Ou até em relação à própria fração, mas vamos simplificar cruzado primeiro. Se eu simplificar esse 12 aqui com esse 3, eu dividir tudo por 3, então eu dividi em cima por 3 e aqui por 3 também, o que eu vou obter? Eu vou obter o 2 sobre x fica igual, o 10 eu ainda não mexi, então ele fica igual também. 12 dividido por 3 dá 4, né? Então, eu vou colocar o 4 aqui, certo? Agora, eu vou multiplicar, 3 dividido por 3 dá 1, então eu coloco 1 aqui. E o 5 que eu ainda não mexi, certo? Agora, eu vou pensar em simplificar do outro lado, vou simplificar cruzado também, esse daqui com esse daqui. Como os dois dividem por 5, né, eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. Dividir esse daqui por 5 e esse daqui por 5. Agora, como a gente já fez em cima, o que a gente vai ter? O 2 sobre x a gente mantém. 10 dividido por 5 resulta em 2. E o 4 fica igual ao que a gente já simplificou, que multiplica 1. 5 dividido por 5 vai dar 1.
Então, fica o próprio 1. Como eu tenho 1 sobre 1, é a mesma coisa que eu não tivesse nada ali. Então, eu posso escrever isso daqui como 2 sobre x igual a 2 sobre 4. Eu poderia até simplificar isso daqui, mas vamos só manter e fazer igualdade de fração. Quando eu tenho igualdade de fração, eu multiplico o cruzado. Então, como que eu vou fazer essa multiplicação? X que multiplica 2, eu vou ficar com 2x, igual a 2 que multiplica 4. 2 vezes 4, 8, né? Agora, eu tenho um produto. Se está multiplicando, eu passo dividindo isso daqui. Então, o que eu vou obter? Um x igual a 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é exatamente 4. Então, pessoal, eu vou ter que contratar mais funcionários, né? Quantos funcionários eu vou ter que contratar mais para suprir essa demanda? Essa aqui é a pergunta. Vamos ler de novo a questão. Ó, considerando que os responsáveis busquem contratar trabalhadores que exerçam o trabalho no mesmo ritmo que os demais, para suprir a demanda desses horários é necessário contratar mais quantos trabalhadores? A gente tem que, atualmente, 2 trabalhadores preparam essa quantidade, né, de sanduíche. Olha lá na nossa tabelinha inicial. 2 trabalhadores preparam essa quantidade de sanduíche. Agora, eu vou precisar contratar mais quantos trabalhadores para suprir essa demanda? Eu tenho que o nosso resultado de x é igual a 4. Mas eu preciso de 4 trabalhadores para suprir essa demanda. Só que eu já tenho 2 contratados. Eu preciso contratar, então, quantos? Só mais 2 para resultar em 4, né? Então, a nossa alternativa correta, ela vai ser a letra C, que é justamente 2 trabalhadores. Então, a alternativa certa é C, 2 trabalhadores a mais. Ok, pessoal? A gente vai resolver, então, mais uma questão. Agora na questão 43, que ela é também desse vestibular lá de Santa Catarina, caiu em 2019. Ela nos diz, então, que 4 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, constroem 15 metros de muro em 5 dias. Sabendo-se que todos os pedreiros trabalham no mesmo ritmo e que 2 pedreiros adoeceram e se ausentaram do trabalho, quantos dias serão necessários para construir 18 metros de muro, trabalhando-se 6 horas por dia? Então, a gente vai montar a nossa regra de 3, que vai ser uma regra de 3 composta, já que a gente tem bastante informação aí, através, então, dos pedreiros. A gente escreve pedreiros para montar a nossa tabela. Que é a primeira informação. Eles trabalham uma quantidade de horas por dia, então a quantidade de horas por dia. Constroem 15 metros de muro ali, então um muro. Em 5 dias, por exemplo. Então, aqui a gente coloca a quantidade em dias. Tá, então a primeira informação é que 4 pedreiros, vamos colocar o 4 aqui, trabalhando 8 horas por dia, constroem 15 metros de muro em 5 dias. Então, essa é a primeira parte da nossa tabela que a gente montou, né? Agora, a gente vai ter que ler o restante para saber a segunda linha da nossa tabela. Vamos lá. Sabendo-se que todos os pedreiros trabalham no mesmo ritmo e que 2 pedreiros adoeceram, então, se 2 pedreiros adoeceram, a gente tinha 4. Qual que vai ser a quantidade que a gente vai ter que colocar aqui? 2, né? 4 menos 2 é 2. Adoeceram e se ausentaram do trabalho, quantos dias serão necessários? Então, quantos dias serão necessários? Onde está o dia? A gente não sabe a quantidade de dias que serão necessários, a gente coloca um X. Serão necessários para construir 18 metros de muro. Então, 18 metros a gente coloca embaixo da quantidade em muro, trabalhando-se 6 horas por dia. Então, o 6 a gente coloca aqui. Então, a gente quer descobrir a quantidade por dia ali, a quantidade de dias que eles vão levar para construir 18 metros de muro. O que a gente vai ter que analisar, então? A gente vai ter que analisar algumas coisas, já que a gente está falando de regra de 3 composta. Eu expliquei para vocês anteriormente, então,
que onde a gente tem a nossa variável x ali, a gente coloca uma flechinha para baixo, só para sinalizar que a gente tá fixando essa quantidade. E a gente analisa individualmente o restante dessas informações aqui em relação à quantidade que está em x aqui, que tem a variável. Então, primeiro vamos analisar a quantidade de muro. Pessoal, se eu aumento a quantidade de metros de muro que eu preciso, eu tinha 15 e agora eu tenho 18, eu aumentei a quantidade, eu vou precisar de mais dias para construir ou menos dias? Mais dias para construir. Então, na medida que eu aumento a quantidade de muro, eu também aumento a quantidade em dia. Então, ela é uma medida diretamente proporcional. Eu aumento de um lado e aumento do outro também. Quando é diretamente proporcional, a gente coloca uma flechinha virada para cima aqui para indicar que é diretamente proporcional. Agora, a gente vai analisar a outra que a gente tem, que é horas por dia. Eu tinha 8 horas e agora eu só tenho 6 horas, então eu diminuí a quantidade de horas por dia de trabalho. Quando eu diminuo essa quantidade de horas por dia de trabalho, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para construir? Eu vou precisar de mais dias, né? Então, eu diminuo a quantidade de horas de trabalho, mas eu preciso de mais dias para construir essa quantidade de muro. Então, como eu diminuo de um lado e aumento do outro, elas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, a gente escreve a flechinha virada para baixo, para indicar que a gente vai ter que inverter essa fração. Agora, a nossa última análise que nós temos que fazer é sobre pedreiros. Eu diminuí a quantidade de pedreiros em relação ao que eu tinha, né? Eu tinha 4, agora eu só estou trabalhando com 2 pedreiros. Em relação à quantidade de dias que a gente tem, quando eu diminuo a quantidade de pedreiros trabalhando, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para concluir esse trabalho? Vou precisar de mais dias para concluir esse trabalho, né? Já que antes eu trabalhava com 4, eu conseguia fazer esses 15 metros de muro, mas agora eu só estou trabalhando com 2 pedreiros. Então, eu vou precisar de uma quantidade maior de dias para concluir esse trabalho. Então, como eu diminuí desse lado e eu aumentei desse lado, eu diminuo a quantidade de pedreiros, mas eu preciso de mais dias de trabalho, é inversamente proporcional, né? Eu diminuo de um lado e aumento do outro. Quando eu diminuo de um lado e aumento do outro, eu sinalizo com a flechinha virada para baixo, indicando que ela é inversa. Agora está tudo pronto, né, gente? A gente já fez a análise, basta montar e escrever como fração. O que a gente faz para escrever como fração? A gente pega a quantidade que está em x, aqui que tem a nossa variável x, e escreve 5 sobre x no caso. Coloca um igual. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí a gente vai escrever o restante das nossas informações. Como a quantidade de pedreiros que a gente tem ela é inversa, a flechinha é para baixo, a gente tem que inverter a fração. Quando a gente inverte 4 sobre 2, a gente tem 2 sobre 4. Vamos colocar o sinal de produto, sempre em relação ao produto que a gente trabalha. Também, aqui, gente, quando eu tenho a flechinha virada para baixo, eu vou ter que inverter, já que ela é inversa. Qual que é o inverso de 8 sobre 6? É 6 sobre 8. Então, eu só coloco 6 sobre 8 aqui. Agora, como eu tenho a terceira aqui, o muro, a quantidade em metros de muro, eu tenho que ela é diretamente proporcional, ou seja, a flechinha ela é virada para cima. Quando ela é virada para cima, eu não preciso inverter a fração. Então, eu mantenho o que a gente já tem, que é 15 sobre 18. Agora é só fazer conta, né, gente? Agora é só simplificar da maneira que a gente puder. Nesse caso, eu acho conveniente a gente simplificar cruzado. Vamos simplificar primeiro em relação a essas duas frações aqui. O resto a gente vai manter igual. Então, 5 sobre x a gente mantém. Quando a gente simplifica essa fração, a gente simplificar cruzada essa fração, o 8 em relação ao 2. Se a gente dividir tudo por 2, dividir o 8 por 2 e o 2 por 2, o que a gente vai obter? A gente vai 2 dividido por 2 dá 1, né? O 4 a gente não mexeu, fica igual. O 6 também a gente não mexeu, fica igual. 8 dividido por 2 é 4, então é o 4 que a gente escreve aqui. Agora a gente só repete o 15 sobre 18 que a gente ainda não mexeu, né? Beleza, a gente simplificou de um lado.
mas ainda tem mais coisa para simplificar para a gente não precisar fazer tanta conta, né? Agora, a gente pode simplificar o 4 com o 6. Se a gente dividir tudo por 2 também, como que a gente vai ter? Então, o 5 sobre x fica igual, que a gente não mexeu. O 1 também, que a gente já simplificou. 4 dividido por 2 eu tenho 2. 6 dividido por 2 resulta em 3. O 4 também fica igual nesse caso. E eu só vou repetir o 15 sobre 18, que eu ainda não mexi, ok? Agora, em relação a essa fração aqui, essas duas primeiras frações, a gente não tem o que simplificar. Então, a gente vai olhar para as próximas frações que a gente tem. Em relação a essas duas agora, pessoal, como que eu posso simplificar? Tem alguma coisa para fazer? Tem, né? Porque o 18 e o 3 dividem ambos por 3. Então, se eu dividir e simplificar cruzado aqui, dividir tudo por 3, esse por 3, e esse também por 3, o que a gente vai obter? 5 sobre x fica igual, né? Igual a 1 sobre 2 vezes o 3 dividido por 3 dá 1. Agora, a gente mantém o 15, né? Agora, a gente faz a conta. 18 dividido por 3. Dá quanto, gente? Vai dar 6, né? Porque 3 vezes 6 dá 18. Agora, a gente mantém só o nosso 5 sobre x, né? E iguala. A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né, gente? Multiplicação de fração. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 15 dá 15. Agora, a gente vai fazer também a multiplicação embaixo. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 6 dá 48. 6 vezes 8, 48. E agora, gente, igualdade de fração. O que a gente faz quando a gente tem uma igualdade de fração? A gente pode multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado isso daqui, quanto que a gente vai obter? Vamos lá. 15 vezes x dá 15x, igual a 5 vezes 48. Quanto que dá 5 vezes 48? Não sei, vamos fazer a conta. 48 vezes 5 vai dar quanto? 5 vezes 8 dá 40, né? 4 vezes 5 dá 20. 20 mais o 4 dali de cima dá 240. Então, essa conta deu 240 por enquanto. Agora, a gente tem um produto aqui. Tá multiplicando, a gente passa dividindo. Então, x é igual a 240, né? 240 dividido por 15. Vamos fazer essa conta também aqui do lado. Ok? Então, vamos lá. 240 dividido por 15. Primeiro, a gente pega o 24. Quantas vezes o 15 cabe dentro de 24? Só uma vez, né? Então, vai dar uma vez o 15. Fazendo essa simplificação aqui, essa diferença, vai ser 24 menos 15, vai dar 6. Certo? Vamos lá. Agora, a gente abaixa o nosso zero aqui, vai dar 60. Agora, a gente pensa, quantas vezes a gente vai ter que multiplicar o 15 para dar 60? 4 vezes, é isso? 4 vezes 15 dá 60, que vai resultar em 0. Ou seja, gente, o resultado do x aqui que a gente queria é 14. Ok? Então, quantos dias a gente vai precisar agora para fazer 18 metros de muro? A gente vai precisar de 14 dias. Vamos ver se tem essa opção. Vamos ler de novo o que a gente tinha que obter. A questão 43, então, 15 metros de muro. Agora, a gente precisaria construir 18 e a gente precisaria de 14 dias para construir. A opção, então, correta seria a letra C, que é 14 dias. Ok, gente? Era isso, então. Agora a gente vai ter a nossa segunda parte da aula. Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia. Para aqueles que não são meus alunos, meu nome é Valmir e eu vou apresentar a vocês a resolução do exercício 44. Vou ler agora. Uma máquina consegue fabricar 5.625 kg de gelo, trabalhando 9 horas por dia durante 5 dias.
Considerando o ritmo de produção constante, quantas horas essa máquina deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 kg de gelo em 4 dias? Bom, aqui como vocês podem ver, eu já separei por cada um. Gelo em quilogramas 5.625, horas por dia 9 e dia 5. Aqui temos também 5.000 kg de gelo. Aqui X horas é que nós queremos encontrar. E os dias são 4 dias. Então, agora a gente vai analisar da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai ver separadamente. Vamos ver essas duas aqui. 9 horas por dia e 5 dias. Agora, 5 dias vai ser quantas horas? Em relação a 9, esse X ele vai aumentar. Ou seja, analisando as duas, temos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Ok, uma seta para baixo com sinal negativo, inversamente proporcionais. Agora isolando essa parte e analisando isso daqui. 5.625 quilos são fabricados em 9 horas por dia. Então 5.000 quilos de gelo serão fabricados em quantas horas? Essas grandezas aqui vocês podem ver que serão diretamente proporcionais, pois em 5 horas por dia se fabrica 5.625. Então X horas vai fabricar 5.000 quilogramas. Ou seja, o X ele vai ser um número de horas menor do que o 9, porque a produção vai cair para 5.000. Sabendo disso, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, a flecha para cima. Agora a gente passa para o próximo passo. A gente tem então que 9 sobre x, é o que a gente quer descobrir, vai ser igual a 5.625 sobre 5.000. Agora, como essa aqui ela é uma relação inversamente proporcional, a gente substitui. Então vai ser 5.125 sobre 5.000 vezes 4 sobre 5. Que a gente pode também fazer da seguinte forma, simplificar cruzado. Dividindo, então nós temos que 9 sobre x vai ser igual a 1.125 sobre 1.250. Pois 5.625 dividido por 5, temos essa continha aqui, ó. 5 dividido por 5 é 1, então vai ser 0, abaixo 6. 5 dividido por 6 vai ser 1, que sobra 1, abaixo 2. 5 dividido para 12 será 2, que é vezes 5 dá 10, sobra 2. Abaixo 5, temos então que 5 vezes 5 é 25, temos 0. Ou seja, a divisão da simplificação de 5.125 por 5 será 1.125. E agora a simplificação cruzada de 5.000 para 4, a gente divide 5.000 pelo 4 que a gente pode fazer. Será 5.000 dividido por 4, temos então, quantas vezes o 4 menos 5? 1. Então vai ser 5 menos 4 será 1. Abaixando 0, temos então 10. Agora, quantas vezes o 4 de 10? 2. Será 8. Sobra 2. Abaixo 0, fica 20. Quantas vezes o 4 entra no 20? 5 vezes. 5 vezes 4, 20. Ou seja, resultado 0. Então, aqui a gente tem que, como simplificamos em cima e embaixo por 5, temos aqui 1.125 e aqui será 1. E aqui, como dividimos por 4, 5.000, e o 4 divide por 1 também, pelo mesmo 4, 4 e 4. Aqui 5 e aqui 5. Então temos 1 sobre 1 na segunda parte. Agora, realizando essa multiplicação, sobra esse mesmo termo. Então a gente cai nesse resultado aqui. 9 sobre x é igual a 1.125 sobre 1.250. Uma igualdade de fração. Então, nós temos que multiplicar elas cruzadas. Então, são duas frações e a igualdade. Temos, então, que 1.125 vezes x, 5.125x, vai ser igual a 9 vezes 1.250. Temos aqui 1.250 vezes 9. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 5 é 45. Põe o 5 é o 4, 9 vezes 2 é 18, mais 4 é 22. Põe o 2 é o 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Então, temos que 9 vezes 1.250 é igual a 11.250.
Aí, isolando o x, passa 1.125 dividindo o valor de 11.250, então temos que x vai ser igual a 11.250 dividido por 1.125. Realizando essa divisão, fizemos aqui, 11.250 dividido por 1.250, pegamos 1, 2, 3, 4 casas, que é respectivo a isso. Quantas vezes 1.125 vezes 1.125? Uma vez. Ou seja, o resto é zero. Abaixou o zero, acrescento zero aqui. Concluímos então que x vai ser igual a 10, que é a nossa resposta da questão 44 será a letra C, será 10 horas por dia. Continuando, agora exercício 45. De acordo com a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel, entre 2006 e 2017, o percentual de homens de Curitiba que apresentaram o diagnóstico médico de diabetes passou de 4,8% para 7,4%, e das mulheres cresceu 40% no mesmo período. É correto afirmar que o percentual de homens de Curitiba com diagnóstico de diabetes aumentou nesse período aproximadamente? Letras A, B, C e D. Então, primeiramente, a gente tem que ver qual foi a porcentagem de aumento de fato. Então, o enunciado deu que estava de 4,8% e subiu para 7,4%. Ou seja, a gente faz a subtração e descobre que 2,6% é a quantidade em porcentagem que houve um aumento. Tendo em vista isso, a gente pode agora jogar na regra de 3 para descobrir qual foi a porcentagem de aumento total dos homens. Então a gente joga 100% para 4,8%, que é o inicial. Aqui a gente põe a x, que é a porcentagem que a gente quer descobrir, para 2,6%, que é a porcentagem que a gente descobriu que é o de aumento. E como a gente tem uma regra de 3, a gente pode multiplicar cruzado. Então vai ficar 100 vezes, x vezes 4,8 é 4,8x. 100 vezes 2,6 será igual a 260, pois a vírgula vai uma casa, duas casas, 260. Agora a gente temos uma igualdade, com uma incógnita. Então a gente tem 4,8x é igual a 260. Como 4,8 multiplica o x, a gente isola o x e passa 4,8 dividindo 260. E aqui está nossa continha. Aí a gente acrescenta mais um zero, põe uma vírgula, põe um zero e corta as vírgulas. Agora a gente tem 2.600 dividido para 48. Então a gente pega 3 casas, pois 26 é menor que 48, pega 3 casas. Quantas vezes 48 entra em 266? Multiplicando por 5, 5 vezes 8, 40. 4, 0. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. 260 menos 240 é igual a 20. Baixou o 0, 200. Quantas vezes 48 entra em 200? 4 vezes. 4 vezes 8 dá 32. Põe o 2, leva o 3. 4 vezes 4, 16. Mais 3 dá 19. 200 menos 192 é igual a 8. Põe uma vírgula e acrescenta um zero. Quantas vezes o 48 entra no 80? Uma vez. Então, uma vez 48, 80 menos 48 é igual a 32. Aqui a gente já descobre que aqui vai surgir uma outra, vai dividir por outra e assim sucessivamente. Então daqui nós podemos ver que x vai ser igual a aproximadamente 54,1% de aumento dos homens. Ou seja, a resposta procurada vai ser a letra A. 54,1% foi o aumento percentual dos homens. Agora, exercício 46. O gráfico abaixo apresenta o grau de instrução do eleitorado brasileiro, que está composto por 144.088.902 brasileiros. Aqui está o gráfico mostrando bem simplesmente como que está. Superior completo 6,1%, superior incompleto 4,3%, ensino médio completo 19,01%, ensino médio incompleto 19%, ensino fundamental completo 7,02%, ensino fundamental incompleto 28,58%,
lê e escreve 10,74%, analfabeto 4,85% e não informado 0,06%. Agora, o que ele pede? De acordo com o gráfico, o percentual de eleitores com ensino entre médio, incompleto e superior completo é D, alternativa A, B, C e D. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é a porcentagem de eleitores que está na faixa entre médio e superior e incompleto. Juntando todos eles, qual vai ser a porcentagem desse eleitorado? Então, aqui eu separei em cada um. Ensino médio incompleto, 19%. Ensino médio completo, 19,1%. Superior incompleto, 4,3%. Superior completo, 6,1%. Agora, basta simplesmente a gente somar todas as porcentagens para a gente descobrir qual vai ser o total da porcentagem em questão. Agora, vamos somar passo a passo para ver qual vai ser. 0 mais 1 mais 3 mais 1 vai dar 4, 5. 0 mais 0 mais 0, 1 mais 6, 7. 9 mais 9, 18. Mais 2, 22. Mais 6, 28. Põe o 8 e leva o 2. 2, 3, 4, 4. Então todos têm duas casas, duas casas por vírgula, então a gente coloca a vírgula nesse ponto aqui. Esse vai ser a porcentagem total dos eleitores que estão entre o ensino médio incompleto e o superior completo. Ou seja, será a nossa alternativa letra A, 48,75% será a nossa resposta. Agora exercício 47. Carolina guardou dinheiro durante alguns anos para realizar seu sonho de comprar um carro zero. O carro que Carolina queria comprar custava R$36 mil. Mas como ela teve condições de comprá-lo à vista, obteve um desconto de 7%. O preço final do carro é letra A, B, C e D. Então, primeiramente a gente tem que descobrir qual que vai ser o valor do desconto do valor total do carro. Para isso, a gente tem que o valor do carro é 36 mil e o desconto é 7%. Aqui a gente joga essa aqui numa regra de 3. 100%, que é referente a 36 mil, e 7% que vai ser o valor de X que a gente quer encontrar. Tendo essa relação aqui, a gente pode fazer uma multiplicação cruzada. Fazendo 100 vezes x vai ser 100x, igual 7 vezes 36, a gente fez aqui, 36 mil vezes 7 vai ficar 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, vírgula, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6 dá 42, põe o 2 dá 4, 7 vezes 1 é 21, mais 4, 25. Ou seja, 252 mil reais será 7 vezes 6. Temos aqui 252 mil reais. Como você está multiplicando x, isolamos x e passamos dividindo. 252 mil reais dividido por 100, a gente pode simplificar os zeros. Então a gente vai ter que o x vai ser igual a 2.520 reais. Ou seja, o valor de desconto em relação a 7% do valor de 36 mil será de R$ 2.520, o valor do desconto. Mas o exercício pede qual vai ser o valor pago por Carolina em relação ao caro já com desconto. Então a gente tem que o valor é 36 mil, então a gente subtrai do valor X, que é o 7% do valor total. Então vai ficar 36 mil menos 2.500, que vai ser igual. O que a gente fez? 36 mil menos, a posição de menos aqui, menos R$ 2.500. Aqui a gente tem 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0 e 0 vezes 0. Aqui a gente empresta 1 para ficar 10, menos 2 é 8. Aqui ficou com 9, menos 5 é igual a 4. Aqui ficou 5 menos 2 é igual a 3. 5 menos 2 é 3. E o 3 ele passou descendo, não tem com ninguém. Então ficou R$ 33.480 o valor do carro em si.
Ou seja, a resposta é a letra B. R$ 33.480 é o valor pago pelo carro que Carolina quer comprar, ou seja, o valor à vista.